ficou para uma data não sabida. Sabe aquela história? A gente vai marcar um dia de se encontrar e tal. Então, mais ou menos isso. Tocar violão no sábado na praia, né? A gente se encontra. Vamos se falando. Vamos trocando uma ideia, a gente se fala no WhatsApp. Então, ficou para uma data não sabida a definição do Supremo Tribunal Federal de quantos processos serão afetados por aquela decisão dos ministros de que os delatores precisam apresentar suas alegações finais antes dos delatados. Ontem, os últimos votos foram dados, o placar final foi 7-4. Tá um bolão de apostas, né, para saber o que pode acontecer nessa definição, qual será o alcance, qual será o tamanho dessa decisão dos ministros no Supremo Tribunal Federal. A Força-Tarefa diz que se as sentenças forem anuladas, 143 dos 162 réus condenados nos últimos 5 anos vão sair da cadeia. E teria o mínimo julgamento refeito. Em alguns casos, o crime seria prescrito e aí um abraço. Em 88% das condenações da Lava Jato, os delatores ficaram com a última palavra, junto com os delatados, né? Então, 88% das condenações. Ou seja, seria um desastre completo se por causa dessa tecnicidade, dessa última palavra, junto com os delatados, se estabelecesse essa novidade. Ou seja, até entendo, né, que a gente tem ali uma lógica de que o delatado tem de ser o último a falar. Mas isso nunca esteve claro, definido na nova lei de delação premiada. Nessa bolsa de apostas do que vai acontecer, desde anular todos os processos, uma versão que chegou a ser defendida pelo ministro Gilmar Mendes, ou usar o critério apenas a partir de agora, a partir desse momento, como defendeu o ministro Barroso, eu vou apostar também de que deve prevalecer um meio termo, que já foi defendido um pouco ali pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, de que não signifique o fim de todos os processos, exclusivamente a partir de agora a gente tenha que fazer apenas a alegação final e não começar do zero o processo. E só naqueles casos em que o advogado entrou com o requerimento, ali com a apelação, já na primeira instância. Se algum advogado agora quiser fazer isso, esquece, né? Essa é uma possibilidade. Por quê? Porque nem os advogados, não são todos os advogados que enxergaram nessa possibilidade ali do seu cliente ser o último a falar alguma coisa que poderia mudar esse cenário. Então, não está tão claro assim nem para os advogados de defesa que, já convenhamos, tentaram várias alternativas para livrar o seu cliente. Traduzindo, tudo isso significa que encontraram o famoso pelo em ovo. E nesse momento em que a Lava Jato está em baixa, qualquer decisão fica mais difícil de ser alterada em favor da Lava Jato. Fica mais fácil de mudar a decisão do que era há pouco tempo atrás. Ontem, inclusive, a gente falava mais cedo sobre isso, né? Foi uma festa no Supremo Tribunal Federal, discursos inflamados, os holofotes voltados para os ministros, que agora, sei lá, quando vão deliberar, quando vão definir como vai funcionar essa modulação. Então o show no Supremo Tribunal Federal dos Ministros vai continuar. Seja como for, o fato é que esse combate à corrupção que ficou em evidência com a Lava Jato não pode acabar, não pode ser afrouxado. Com erros e acertos, e os erros aconteceram também, apesar dos avanços recentes, a gente está muito, mas muito distante ainda de contar com o Estado livre da corrupção. E o exemplo disso foi a operação realizada ontem pela Lava Jato, no Rio de Janeiro principalmente, que identificou um esquema de extorsão de dinheiro de investigados da própria operação, envolvendo os auditores da Receita Federal. Dos 14 mandados de prisão, 12 foram cumpridos. E qual que era o esquema? Segundo o Ministério Público, esses auditores fiscais no Rio de Janeiro usavam informações privilegiadas para extorquir dinheiro dos investigados, em troca, por exemplo, de não aplicarem multas. Um dos auditores que está preso é o Alexandre Araújo. Aí você vai lá procurar um pouco a história do Alexandre Araújo, que é um servidor público, ou seja, ganha um salário de servidor público. O Alexandre Araújo comprou uma bicicleta elétrica que tem o valor de um carro. Não é uma bicicleta elétrica qualquer, tem muita gente agora pedalando por aí. É de uma marca suíça que pode chegar a 180 km por hora. Tem computador de... Uma bicicleta. Tem computador de bordo, tela LCD, tela touch, né? Ou seja, é o suprassumo das bicicletas elétricas. Vale mais de 40 mil reais. Além disso, esse Araújo recentemente pagou nos últimos 3 anos, uma série de viagens ao exterior
E claro que ele não ia lá no fundão, de econômica, né? Ou era executiva, ou era primeira classe, e tudo em cash, tudo dinheiro vivo. Quem hoje em dia compra uma passagem aérea ou compra um pirulito, compra uma bala com dinheiro? A galera... só o Gedel, né? Só o Gedel. Só o Gedel. Então aí você começa a achar tudo estranho. Passa no cartão, divide em 3 vezes. Tem amigo meu que fazia isso no antigo MAP, né? Ela comprava um saco de bala, dividia em 3, 18 centavos. Beleza, tá aqui. Meu cartão divide em 3 vezes. Mas enfim, esse cidadão, esse servidor brasileiro, auditor Alexandre Araújo, além de ter comprado essa bicicleta, que é o topo da cadeia alimentar das bicicletas elétricas, ele foi pro exterior nos últimos 3 anos, 20 vezes. Que é uma coisa... Quem é ouvinte da Band News FM? Levanta a mão, né? Nos últimos 3 anos não foi 20 vezes pro exterior. Pagando em cash. Pagando em cash. E não é que foi pro exterior aqui, atravessou a ponte, foi pro Paraguai, né? Vai pra Santiago. Vai pra Santiago. Puerto Iguaçu. Não. Ele viajou pra Paris, pra Miami, pra Dubai, pra Nova York, Los Angeles, Barcelona e Sydney. Tudo isso pagando em cash. O negócio é falar como é que pode um servidor público fazer esse tipo de coisa. Mas o chefe desse bando seria o servidor, o supervisor da Receita Federal do Rio, o Marco Aurélio Canal, que é um predestinado, convenhamos. Se alguém no Rio quisesse saber o Canal para não ser preso no Lava Jato, era só procurar o Canal. Na casa do tal do Canal foram apreendidos 120 mil reais em dinheiro vivo. Também convenhamos que cidadão brasileiro não tem 120 mil reais guardado no colchão para uma emergência. Pro açougue da semana. Exato, deixa lá, né? Aquela reserva em casa, 120 mil reais. E foram bloqueados 14 milhões de reais em bens em nome dele e também de parentes. Tem um detalhe ali que é um esquema cruzado, que ele botava o imóvel em nome de algum conhecido, nome de uma empresa. Enfim, os caras sabiam como fazer esse tipo de coisa. Eu confesso que eu sempre fico assim, assustado. Como que um servidor público, no caso, os 2 auditores da Receita Federal, conseguiram juntar um patrimônio, no caso do Canal, de 14 milhões de reais. É um negócio assim assustador. E se você pesquisar direito aí, vai encontrar auditor que não precisa nem comprar passagem para o exterior, porque tem o seu próprio avião, seu próprio jatinho. Além desse escândalo, o Canal já estava sendo investigado em outras acusações, como a de ter analisado informações financeiras do ministro Gilmar Mendes, da esposa dele. Ontem o Gilmar, inclusive, ali aproveitou, não tinha nada a ver um negócio com o outro, mas atacou a Lava Jato, a Receita Federal, como se todos estivessem no mesmo bolo, e não estão. E é importante deixar isso claro. Se tem alguém dentro da Lava Jato, da Receita Federal, que está fazendo sacanagem, que se puna individualmente esse cidadão. Na decisão do juiz Marcelo Bretas, também há detalhes da investigação que contou com a colaboração de um empresário do Rio de Janeiro, ligado à Federação de Transportes, que negociou com esse bando, em 3 encontros diferentes, um valor que ele teria que pagar de 500 mil euros para anular as multas que seriam aplicadas pela Receita Federal. Resumindo, é mais um escândalo e mostra como o combate à corrupção não pode parar. Se tem servidores que auxiliavam, de alguma forma, a Lava Jato, e apesar deles estarem vendo ali que tinha gente indo para cadeia, tem gente sendo punida, tem gente sendo obrigada a pagar multa, ainda assim esses caras continuavam achacando, tomando dinheiro, oferecendo vantagens, descontos, benefícios para que empresários não fossem punidos. Só prova que, apesar de todas as tentativas de diminuir a importância da Lava Jato, ela é mais do que nunca fundamental. Seja para identificar desvios de um presidente, de governadores, de prefeitos, deputados, seja para identificar que, apesar de tudo que nós vimos nos últimos anos, ainda tem picareta por aí, tem auditor malandro tomando grana de empresário e achando que vai se safar. E não pode se safar. Não está servindo de alerta para muita gente. Não está servindo de alerta. O cara trabalhava na Lava Jato, sabia ali os meandros, via que tinha gente sendo presa, tomando punição, multa e tudo mais, e o cara ainda assim continuava. Ou seja, qual for o nível hierárquico no Estado brasileiro, esses fatos provam que, infelizmente, a corrupção continua e continua firme. Então, apesar dos erros que foram cometidos pela Lava Jato, e esses erros devem ser punidos, quem errou deve pagar por isso, ela é ainda a esperança que um dia essa absurda cultura da corrupção que está enraizada em todo o Estado brasileiro seja pelo menos um dia reduzida. Viva esse Canal que agora está preso, né? Vamos lá.